Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de Carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço! Alguns motivos pelos quais acreditamos que sim haverá um novo concurso para os Correios, para o cargo de atendente comercial. Primeiro motivo é que o último concurso para o cargo de atendente foi em 2011, ou seja, há quase 15 anos. Segundo motivo é que o último concurso que aconteceu dos Correios foi para o cargo de carteiro e não para o atendente comercial. Terceiro motivo, o contrato com a banca organizadora foi prorrogado. Ou seja, há sim uma grande possibilidade de um novo concurso. Quarto motivo é que há uma exigência dos sindicatos para fazer um novo concurso para atendente comercial desde o ano passado. Você precisa hoje começar os estudos para esse concurso. Lembrando, é concurso de nível médio, não há limitação de idade, não exige CNH, não tem redação, não tem TARF. Você vai trabalhar nas agências dos Correios. Salário, se eu somar o vencimento mais benefícios, chega a quase R$5.000. Chegou a hora de se tornar um servidor público efetivo. Clica aqui para adquirir hoje mesmo o nosso melhor produto, Correios do Zero. Nele você encontra teoria, questões simulados e muito mais. Últimos dias com valor promocional. Clica aqui. Vamos lá, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos ao Tiradentes Online. Vamos para o comentário do nosso simulado. Parte de gramática, ok? Temos aqui 10 questões. Se você puder pegar papel e caneta, é muito interessante, porque daí você vai fazendo anotações conforme as observações que a gente vai fazendo aqui, ok? Então, vamos lá. Primeira questão, temos o seguinte. O plenário do CRFTO é dirigido por seu presidente e, além das atribuições do artigo 10 da Lei Federal número 3.820/1960, a ele compete, abre aspas, apreciar e julgar os balancetes trimestrais, o relatório e a prestação de contas do Conselho Regional de Farmácia, mesmo nas excepcionais hipóteses de intempestividade, impossibilidade ou negativa de análise pela Comissão de Tomada de Contas, o que deverá ser expressamente justificado pelo gestor, submetendo-os posteriormente à análise do Conselho Federal de Farmácia. Ok, né? Texto base para a nossa questão. E a primeira questão temos assim. De acordo com as regras de ortografia, ortografia quer dizer escrita correta, e de acentuação vigentes, assinale a alternativa correta. E aí nós temos aqui o seguinte. Letra A. As palavras contas e gestor não são acentuadas por serem oxítonas, terminados em S e R, respectivamente. Olha só, contas é uma paroxítona, né? O que é uma palavra paroxítona? É aquela palavra que tem a tonicidade na penúltima sílaba. A palavra oxítona é aquela que tem a tonicidade na última sílaba. Então, né, isso aqui já está errado, porque contas, né, é uma paroxítona, ok? Gestor
né, é uma oxítona, gestor, né, a tonicidade está na última sílaba. Aí a gente não acentua a oxítona terminada em R. Né? Quais são, aliás, né, as oxítonas que a gente acentua? Acentuam-se as oxítonas, ou seja, as palavras que têm a tonicidade na última sílaba, terminadas em A, E, O ou em seguidas ou não de S. Ok? Então a letra A está falsa, né? Letra B, nós temos o seguinte: as palavras plenário, relatório e farmácia são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Perfeitamente, letra B de bola. Né? Ditongo é quando a gente tem um encontro, né, de uma semivogal, vogal na mesma sílaba, né? Semivogal, vogal, vogal, semivogal na mesma sílaba. E a gramática diz que toda paroxítona terminada em ditongo a gente acentua. História, tênue, Amazônia, gêmeo, nódoa, ok? Canário, plenário, relatório, farmácia. Letra C, temos o seguinte: o vocábulo expressamente poderia ser substituído corretamente pela forma basicamente. Não, basicamente, certo? Então, basicamente não tem acento, é basicamente, ó, a sílaba tônica é aqui, ó, é basicamente, certo? Essa palavra está acentuada errada. Básico, ok, né? Eu tenho aqui, ó, básico, é uma proparoxítona, né? Ó, básico, e a gramática diz que toda proparoxítona é acentuada. Se eu acrescento aqui o sufixo mente, formador de advérbio, então eu vou ter o seguinte, ó, basicamente, ó, ok? Sem acento. Letra D, os vocábulos hipóteses, proparoxítona, e análise, proparoxítona, obedecem à mesma regra de acentuação gráfica, já que possui a mesma terminação, com diferença apenas quanto ao número. Detalhe, tá? Proparoxítona ela é acentuada simplesmente por ser proparoxítona, não tem a ver com a terminação. Médico, lâmpada, máscara, éramos, fôssemos, ok? Pândego, hipótese ou hipóteses. Tá? Claro que há uma diferença quanto ao número, né? O que é diferença quanto ao número? Hipótese está no plural e análise singular. Então aqui nós temos plural e análise singular. Quando se fala de número, é disso que a questão está falando, ok? Agora, não tem a ver com a terminação, porque toda proparoxítona é acentuada independentemente da terminação, ok? E a letra E, temos assim, as palavras prestação e comissão são acentuadas por serem oxítona, não tem acento, tá? Ó, em língua portuguesa, acento gráfico, certo? Ó, acento gráfico é o acento grave, indicativo de crase, é o acento agudo e é o acento circunflexo. Tio não é acento, tio é apenas um sinal diacrítico. Prof, o que é um sinal diacrítico? Distintivo. Distintivo de quê? De som, tá? Para a gente saber que onde há o tio, aquele fonema é nasal. Isso quer dizer o que nasal? Que o som passa pela boca e pelo nariz. Não, pão, mãe, comissão, ok? Temos aí fonemas nasais. Então, lembrando que tio não é acento. Isso acontece muito, né? Muitas questões de prova cobram isso. E do seu concurso, a banca, lembrando que todas as questões aqui são da sua banca, né? De acordo com o seu concurso. Você que vai fazer a prova dos Correios, né? Banca IADES, ok? Todas as questões aqui são da banca IADES, tá? E quando a gente estuda para concurso, é muito importante a gente conhecer a disciplina que vai cair no concurso e como a banca trabalha essa disciplina, né? O que a gente está vendo aqui por meio deste simulado, né? Só parte gramatical. Ok? Então, questão 1 a gente anota aí letra B de bola. Na sequência, questão 2, mais um texto. Temos assim, adaptabilidade. Vamos ler o texto, em seguida ver o que a questão está pedindo. Assistentes administrativos têm a missão de auxiliar o trabalho de outros profissionais. Trata-se, portanto, de um trabalho em que a pessoa precisa lidar com diferentes tipos de personalidades e saber equilibrar os estilos de trabalho delas com o seu. Entender o perfil e o contexto do outro para antecipar suas necessidades e dar o suporte necessário a ele é algo que exige uma alta adaptabilidade. Além disso, essa característica é essencial para que a pessoa haja com rapidez quando há mudança na rotina, nos processos ou nas prioridades do trabalho. Questão 2, lemos assim.
De acordo com as questões morfossintáticas, ó, o que é morfossintático? Morfologia, né, e sintaxe. O que é a morfologia? Tem a ver com classes de palavras. Aqui tem a ver com classes de palavras. Mas a morfologia envolve também, né, estrutura e formação de palavras. Classe de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. E a sintaxe é a função. Por exemplo, advérbio, função de adjunto adverbial, né? Sujeito, função, substantivo, função de sujeito, objeto direto, indireto, por exemplo. Ok? E com as regras para o uso do sinal indicativo de crase, lembrando que crase é uma palavrinha que vem do grego e significa fusão, tá? Fusão de quê? Fusão de dois As. Primeiro A é uma preposição e o segundo A pode ser artigo ou o Azinho aí dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquele, aquilo, né? O A do pronome relativo a qual, as quais. Então, o primeiro A é preposição, o segundo A pode ser qualquer outro A. Então, só ocorre crase quando esses dois As se encontram. Só ocorre crase quando há essa fusão. Na ausência de um dos As, não ocorre crase, ok? Para haver crase, precisa dos dois. Então, a questão pede a alternativa correta. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A temos: a construção auxiliar ao trabalho poderia ser substituída pela redação prestar auxílio a certas tarefas. Ó, quem presta auxílio a. No entanto, temos aqui um detalhe, ó. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Certo? Aqui é só a preposição. Prestar auxílio a. Ok? A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Por quê? Né? Porque se eu tenho A no singular e na sequência vem o nome no plural, isso quer dizer que faltou artigo. Eu digo, ó, a caneta, as canetas, não é isso? Se eu digo a canetas, faltou artigo? As canetas, com artigo. Então, se eu tenho A no singular, seguido de nome no plural, faltou artigo. Esse Azinho aí é só uma preposição. Então, a letra A está falsa, ok? Então, anota aí. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Letra B. O termo sublinhado no trecho, a pessoa precisa lidar. A pessoa precisa lidar, isso aqui é o sujeito, né? A pessoa precisa. Sujeito não tem preposição, assim como o objeto direto, tá? Então isso aqui está falso, ó. Se não tem preposição, não vai haver crase. Na ausência de um dos as, né, não ocorre crase. Não é isso? A pessoa precisa lidar, ó, de um trabalho em que a pessoa precisa lidar. Então a pessoa é o sujeito, não ocorre crase no sujeito, né? Não ocorre crase no sujeito pela ausência da preposição, no objeto direto pela ausência da preposição. Não ocorre crase entre palavras repetidas, tá? Porque entre palavras repetidas não há artigo. Após preposição, que já tem a preposição. Antes de artigo indefinido, porque já tem um artigo. Por exemplo, entreguei o livro a uma aluna, sem artigo definido, porque já tem um indefinido, sem crase. Antes de verbo, ok? É importante você registrar isso aí. Letra C. Logo após o verbo lidar, estaria correto o emprego da construção dia a dia. Ó. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Até porque aqui só tem a preposição. Ó. Se houvesse artigo, seria dia ao dia, porque dia é masculino. Tá, ó, frente a frente. Esse azinho aqui é só preposição, ok? Assim como dia a dia, são duas palavras masculinas, o azinho aí é só preposição. Então, por que não ocorre crase entre palavras repetidas? Porque falta o artigo. Lado a lado, por exemplo, se a gente colocasse aqui, ó, lado a lado, não ocorre crase por quê? Porque esse azinho aqui é só preposição. Se houvesse artigo, seria lado ao lado. Né? Lado ao lado, tendo em vista que lado é masculino. Então, frente a frente, cara a cara, ó, cara a cara, face a face. Então, entre palavras repetidas, não ocorre crase. Ok? Anota aí, né, que é assim que a banca IADS, né, elaborou uma questão sobre crase. Ok? Letra D, o autor não poderia empregar a condição a ele no lugar da redação a ele. Ok, perfeito. Letra D, nossa resposta. Vamos ver onde é que nós temos aqui a ele. Vejamos aqui.
temos aqui o seguinte, ó, necessário a ele, né? Se algo é necessário, ó, a, né? Primeiro a já temos. Para haver crase, precisamos de dois. Então, o pronome pessoal do caso reto aqui, né? O pronome pessoal, né? O pronome pessoal aqui, ele não vem precedido de artigo, tá? Nenhum pronome pessoal, né, vem precedido de artigo. Aliás, a maioria dos pronomes não vem precedido de artigo, né? Por isso que a gramática diz assim, não ocorre crase antes da maioria dos pronomes, porque eles não vêm precedidos de artigo, ok? Então, não poderia empregar a condição a ele? Não poderia, tá? Não pode ter crase. Correto é só isso aqui. Então, letra D de dado, questão 2, nossa resposta. A locução adverbial às vezes poderia ser empregada logo após o vocábulo sublinhado no trecho, quando há mudança na rotina. Às vezes há mudança na rotina. Ó, vamos lá. Às vezes, com crase, é uma locução adverbial feminina de tempo. Locução adverbial feminina de tempo, ok? Quando é que eu uso às vezes com crase? Porque às vezes pode não ter crase, certo? Você vai fazer o seguinte, substituir por aos domingos, tá? Aos domingos, ok? Então, ó, aos domingos há mudança na rotina, então deveria ser com crase, ok? Agora, quando é que às vezes pode não ter crase? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Todas as vezes que o vi, por exemplo. Não vou dizer todas aos domingos que eu vi, né? Ok? Então, se às vezes, né, o termo às vezes eu posso substituir por aos domingos, aos sábados, né? Então, é uma locução adverbial feminina de tempo, craseado, tá? Tem um acento grave, indicativo de crase, ok? É o caso aqui, né? Deveria ter crase, certo? Questão 2, portanto, letra D de dado. Questão 3, temos o seguinte. Assinale a alternativa correspondente ao processo de formação da palavra bem-estar. Nós temos dois elementos, né, que se unem, certo? Dois radicais, bem e estar. Então, quando dois radicais se unem sem perda fonética, nós temos o quê? Nós temos composição por justaposição. Tá? A composição por justaposição pode ter hífen ou não. Por exemplo, gira mais sol, girassol, né? Ponta mais pé, pontapé, roda mais pé, rodapé, manda chuva. Mas também pode ter hífen, né? Como bem-estar, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado. Segunda-feira, segunda-feira. Ok? Então, composição de modo geral, né, é quando dois radicais se unem, tá? E aí, se tiver perda fonética, aglutinação. Se não tiver perda fonética, justaposição, como aconteceu aqui. Composição por justaposição pode, portanto, ter hífen ou não. Tá? Agora, composição por aglutinação nunca tem hífen. Por exemplo, água mais ardente. Aí a gente vai ter aqui, ó, água ardente. Plano mais alto, planalto, ok? Em boa hora, embora, tá? Alvo mais negro, alvinegro. Vinho mais acre, vinagre, ok? Perna mais alta, pernalta. Agora, o que é derivação parassintética? Derivação parassintética é quando uma palavra primitiva, por exemplo aqui, ó, joelho, recebe prefixo e sufixo, e quando esses três elementos se juntam, a gente não consegue mais isolar. Ó, joelho vai virar ajoelhar. Depois que prefixo e sufixo se juntam ao radical, a gente não consegue mais isolar. Isso é diferente colocar aqui, ó, da derivação, derivação prefixal e sufixal. Na derivação prefixal e sufixal, a palavra primitiva, o radical, recebe prefixo e sufixo, mas a gente consegue isolar ou o prefixo ou o sufixo. Tá? Por exemplo, ó,
Infelizmente, né? Infelizmente. Nós temos aqui, ó, prefixo radical. Feliz, sufixo mente. Tá? Lembrando que prefixo é aquilo que vem antes do radical e altera o sentido do radical. Sufixo é o elemento que vem depois do radical e altera o sentido do radical. Na derivação prefixal e sufixal, a gente consegue isolar um ou outro elemento e a palavra existe. Então, eu posso dizer infeliz, posso dizer felizmente. Mas no caso de ajoelhar, eu não consigo mais isolar os elementos. Tá? Depois que o prefixo e o radical e o sufixo se unem, eu não tenho mais como isolar esses elementos, ok? Isso é derivação parassintética e essa é a diferença entre a derivação parassintética e a derivação prefixal e sufixal, ok? Derivação regressiva. Derivação regressiva é a chamada derivação deverbal. Né? O substantivo deriva de verbo. É todo substantivo abstrato que indica ação. Nesse caso, não há acréscimo de elemento mórfico, né? De morfema, de sufixo ou prefixo, por exemplo. O que acontece é que há perda. O substantivo deriva do verbo e ele sempre é abstrato e sempre indica ação. Por exemplo, gargarejar, a gente vai ter aqui, ó, gargarejo. Bocejar, bocejo. Né? Que mais? Voar, voo. Atacar, ataque. Ok? Derivação imprópria acontece por mudança de classe gramatical. Derivação imprópria tem a ver com mudança de classe gramatical. Por exemplo, você tem aqui, ó, seja, seja, seja. Né? Seja de nascimento era o quê? Seja é o verbo ser no presente subjuntivo. Que eu seja, que ele seja, que ela seja. Agora, seja virou o quê? Conjunção alternativa. Então, mudança de classe gramatical. Você tem aqui, ó, o não. Não é advérbio. O não virou substantivo. Tá? Você tem aqui, ó, viva com exclamação. Virou interjeição. Mas viva, né, inicialmente é o quê? É o verbo viver no imperativo. Então, quando uma palavra muda de classe gramatical sem acréscimo de prefixo, sem acréscimo de sufixo, nós temos a derivação imprópria. Ok? Portanto, questão 3, letra D de dado. Questão 4, temos o seguinte, temos um texto base, né, que vai nortear a nossa questão. Vamos ler. Tudo nasce do solo, afirmava Ana Maria Primavesi. A engenheira agrônoma foi pioneira da agroecologia no Brasil e também inovou ao mostrar que o solo tropical não poderia ser tratado do mesmo modo que o de clima temperado. A agroecologia é uma prática na qual são retomadas concepções anteriores à chamada Revolução Verde, ou seja, a inclusão de uso de maquinários e químicos no plantio. Ana Maria acreditava que tudo que o solo precisa para produzir é a matéria orgânica. Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Letra A. No que se refere a aspectos linguísticos e ao sentido do texto, assinar a alternativa correta. O uso de aspas em tudo nasce do solo serve como destaque a uma expressão. Na verdade, não é para destacar uma expressão, para marcar a transcrição direta de uma fala. Tá? Às vezes, as aspas, né, servem para isso mesmo, destacar uma expressão. Né? Uma expressão que está fora do seu sentido, por exemplo, uma expressão que está sendo ironizada, metaforizada. Então, eu quero destacar essa expressão. Ele é muito gentil, gentil entre aspas, certo? Ele foi muito feliz no seu comentário, entre aspas. Então, as aspas destacam a expressão quando há uma ressignificação desse termo, muitas vezes por meio de uma ironia, certo? Ou uma palavra que ainda não está dicionarizada, chamado neologismo, uma gíria também, mas aqui não. Né? Aqui essas aspas marcam a transcrição fiel da fala de alguém. É o que a gente chama de citação direta. Tá? Até colocar aqui, ó. Aqui nós temos uma citação direta. Essa citação direta serve, né, de modo argumentativo como uma estratégia argumentativa, né? Um argumento de autoridade para fundamentar um discurso. Letra B. A engenheira agrônoma foi pioneira, verifique-se a ocorrência do verbo de ligação. Verbo de ligação, verbo ser. O que é o verbo ser no pretérito perfeito?
O que é um verbo de ligação? É aquele que liga um sujeito, ó, a engenheira agrônoma liga um sujeito a quê? A um predicativo. O que é um predicativo? É uma qualidade atribuída a outro termo. Pode ser ao sujeito, pode ser ao objeto. Então, predicativo do sujeito. Então, principais verbos de ligação: ser, estar, permanecer, continuar, andar, ficar. Andar no sentido de estar, né? Ele anda preocupado, ele está preocupado. Ficar no sentido de estar também, ele ficou triste, né? Ele está triste, ok? Ele permanece triste, ele permanece feliz. Verbo de ligação, ligam sujeito a predicativo, letra B de bola, nossa resposta. Ok? Letra C, temos aí o seguinte, no trecho, inovou ao mostrar, o verbo mostrar é sinônimo de provar. Não, mostrar é apresentar, né? Inovou ao apresentar. Não se trata aqui de prova, né? Mas de uma nova abordagem, né? Ao abordar, ao apresentar, ao acrescentar, ao mostrar, ok? É uma visão diferente. Letra D, na qual são retomadas a ocorrência de sujeito indeterminado. Né? Sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo identificar. Tá? Então vamos aqui, ó, na qual são o quê? Retomadas. Vamos ver aqui no segundo parágrafo, né, se o sujeito é indeterminado ou não. A agroecologia é uma prática, okay, na qual são retomadas concepções anteriores, ó, concepções anteriores ao sujeito desse verbo. É como se eu dissesse, concepções anteriores são retomadas. Então, o sujeito está aí, presente na frase, verbo de ligação, predicativo, tá? Concepções são retomadas, ok? Concepções anteriores são retomadas. Perfeito. Então, o sujeito está aí, presente na frase explícita. Sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo identificar. Por exemplo, comenta-se isso nas ruas. Comenta-se isso nas ruas. Quem comenta? Não sei. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Sujeito indeterminado, tá? Acredita-se em discos voadores. Quem acredita? Não sei. Né? Quando eu digo assim, ó, vive-se bem no litoral. Quem vive bem no litoral? Também não sei. Em geral, sujeito indeterminado acontece, ó, com verbo transitivo indireto mais o se. Lembrando que o verbo transitivo indireto é aquele que pede complemento com preposição. Uma daquelas 6, né? A, de, em, para, com, por. Ou verbo intransitivo mais o se. Verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Sujeito indeterminado também acontece com o verbo de ligação mais o se. Por exemplo, era-se feliz naquele tempo. Era-se feliz naquele tempo. Além disso, sujeito indeterminado acontece quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não é possível identificar o sujeito. Por exemplo, não é possível mesmo, tá? Nem pelo contexto. Eu digo assim, ó, falaram isso nas ruas. Quem? Não tenho como saber, né? Se eu disser falaram isso nas ruas, portanto, sujeito indeterminado. Agora, mesmo que o verbo esteja na terceira pessoa do plural, tá? Se é possível identificar o sujeito no texto, o texto é o contexto da frase, né? Então, o sujeito não é indeterminado. Indeterminado é somente quando eu não consigo identificar em hipótese alguma. Ok? Então, falso, letra D, letra E. O uso do sinal indicativo de crase, você vê que a Banquiades, às vezes, ela cobra diversos assuntos, né, numa mesma questão. Ela faz o cruzamento aí de tópicos, né? Importante a gente conhecer a banca, né? Conhecer a disciplina e conhecer a banca. O uso do sinal indicativo de crase, a inclusão de uso de maquinários e químicos de plantio tem exigência verbal, né? Para haver crase, nós sabemos que são necessários 2 As. Né? O primeiro A é uma preposição. Preposição é uma palavra exigida por um verbo ou por um nome, ok? Então vamos ver se é de fato um verbo que está exigindo essa
preposição. Aqui nós temos o seguinte. Temos duas situações, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Temos aqui, ó, concepções anteriores. Anteriores a quê? A chamada. Então, ó, anteriores, né? Deixar só o gabarito aqui. Anteriores a, né? Ó, a chamada Revolução Verde, ou seja, a, né? Anteriores a. Então, nós temos aqui um nome, certo? Exigindo a preposição. Concepções anteriores. Essa preposição pode ser exigida por um nome ou por um verbo, ok? Então, regência nominal ou verbal. Então, tá errado aqui. Tem exigência nominal, né? É um nome que exige essa preposição, ok? Vamos avançar. Questão 5. Temos aí o seguinte, ó. O CRFTO é o responsável pelo registro profissional de recém-formados e egressos de outros estados. O Conselho, no entanto, tem barrado alguns diplomas que estão sem conformidade com a documentação apresentada no ato do registro. Nesse primeiro semestre do ano, já foram identificadas 3 tentativas de inscrições por meio de documentos falsos. Assinale a alternativa que corresponde à classificação morfológica e sintática da palavra que. Para você nem perder tempo, você já elimina a letra B de bola, tá? Por quê? Conjunção não tem função sintática, ok? Nem conjunção, nem preposição. Anote aí, por gentileza, ó. Conjunção, tá? Preposição. Preposição raramente uma questão pede função sintática. É mais de conjunção, tá? Conjunção, preposição, ó. Não tem, anote aí, viu? Função sintática. Então, a gente nem quebra a cabeça com isso. Eu já elimino letra B, letra C e letra E, né? Letra E também, ok? Sem função sintática. Então, pode ser letra A ou letra D. O pronome que, ou a palavra que, nunca vai ser pronome demonstrativo. Não existe que pronome demonstrativo, tá? Ok? Então, você já pode descartar isso aqui. Que nunca é pronome demonstrativo. Certo? Então, eu vou eliminar isso aqui. Então, letra A é a nossa resposta. Pronome relativo pode ser sujeito, se ele retoma um termo que, no lugar dele, seria sujeito. Vejamos aqui, né? Só temos um que aí no trecho, né? Diplomas que estão sem conformidade. Qual o referente do pronome relativo que? O referente do pronome relativo que é sempre o termo anterior a ele. Por que a gente usa pronome para substituir nome? Por que relativo? Porque relaciona duas orações, mantendo a coesão textual. Então, o pronome relativo ele relaciona duas orações, substituindo na segunda, de que ele faz parte, um termo que já apareceu na primeira, para evitar uma repetição desnecessária. E ao fazer essa substituição, ele assume a função sintática desse termo na oração em que ele se encontra. Então, se a gente quer saber a função sintática do pronome relativo que, é só ver o seguinte: qual a função do termo que ele substitui no lugar do que? Por exemplo, aqui a gente vai ter o seguinte: alguns diplomas estão sem conformidade. Então, sujeito, né? Ok? Então, corretíssimo. Agora, se eu disser assim, li o livro que você indicou. Certo? Qual é a função sintática do que? Ele substitui livro, né? Se livro tivesse aí, a frase seria: você indicou o livro. Então, você é o sujeito, indicar é o verbo transitivo direto e o que é o objeto direto desse verbo. O que pode ter enquanto pronome relativo. O que, enquanto pronome relativo, pode ter diversas funções sintáticas. As principais em prova, né, são de sujeito e objeto direto. Ok? Vamos avançar. Questão 5, letra A. Então, olha só que interessante. A gente já eliminou letra B de bola, letra C e letra E. Porque conjunção não tem função sintática. Sobraram duas. Aí eu quero que você já anote aí que não pode ser pronome demonstrativo. Ok? Pronome relativo. E quando é que o que é pronome relativo? Quando ele é igual ao qual e suas formas
variantes, igual, qual e formas variantes. Ok? O que são formas variantes? Feminino e plural. O qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Questão 5, letra A. Questão 6 aí do nosso simulado. Temos um texto base, depois uma pergunta. Vamos lá, vamos ler o texto. O texto diz assim: Operação Pronto Emprego. Né? A Secretaria DF Legal deu início, em agosto de 2020, a Operação Pronto Emprego, com o objetivo de combater as invasões de terra e obras irregulares ainda em fase inicial de construção. A operação busca dar resposta às denúncias dessa natureza dentro do prazo de até 72 horas, a partir do conhecimento do fato. Dessa forma, procura reduzir os impactos social, político e financeiro, inclusive para os infratores. São removidas casas e barracos desabitados, cercamentos, bases para construção, muros, caixas d'água irregulares, cisternas, poços, entre outras edificações ilegais. Então, a pergunta é a seguinte: com base nas regras de concordância prescritas pela norma padrão e nas relações morfossintáticas, já sabemos o que é morfossintática, né? Morfologia, classe gramatical, sintaxe, função. Sujeito, por exemplo, objeto do texto, assinala a alternativa correta. Letra A, temos assim: a redação foi iniciado pela Secretaria DF Legal em agosto a Operação Pronto Emprego. Poderia substituir o trecho: a Secretaria DF Legal deu início em agosto à operação. Vamos lá. Foi iniciado. Não poderia substituir, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, quando nós temos verbo de ligação mais o particípio e o sujeito, ó, operação pronto emprego, sujeito, vem precedido de um determinante feminino, esse, né, particípio com valor de adjetivo vai concordar em gênero e número com esse determinante. Gênero masculino, feminino, número singular, plural. Então, foi iniciada, ok, a operação pronto emprego. A operação pronto emprego foi iniciada. Em outros termos, nós temos assim, ó, em outras situações, é proibido entrada, é proibida a entrada, ok? Então, no caso aqui, nós temos, né, um particípio com valor de adjetivo. Então, foi iniciado operação, foi iniciada a operação, ok? Então, esse adjetivo aqui, ó, certo? Esse particípio com valor de adjetivo tem que ser flexionado no feminino, concordando com esse determinante feminino. Na letra B, temos assim: o trecho, ainda em fase inicial de construção, poderia ser substituído pela redação, a qual ainda se encontra em fase inicial de construção. Um detalhe interessante quando você tem uma questão assim é observar o pronome relativo. Nós temos aqui o pronome relativo a qual, né? Se ele é feminino singular, isso quer dizer que ele retoma um termo feminino singular. Vejamos aqui. Aqui nós temos o seguinte, ó. Esse ainda em fase de construção, eu colocaria a qual ainda está, né? Então, ele estaria retomando operação pronto emprego e não o que vem depois, ó. A Secretaria DF Legal deu início em agosto de 2020 à operação pronto emprego, aí, a qual ainda se encontra em fase inicial de construção, ok? Eu não posso imaginar que está retomando com o objetivo de combater as invasões de terra e obras irregulares. Se eu disser que esse a qual retoma as invasões de terra e as obras irregulares, eu estou dizendo que as invasões ainda estão em fase inicial de construção. Então, não existe construção aqui. A construção é da operação pronto emprego, ok? Só tem um detalhe, ó. Isso aqui é 2020, certo? A Secretaria DF Legal deu início, em agosto de 2020, à operação Pronto Emprego, ainda em fase inicial de construção. Ou seja, a operação começou sem estar pronta, né? Apenas no seu começo. Agora, se eu disser a qual ainda se encontra em fase inicial de construção, aí eu já altero o sentido, né? Ela estava em fase de construção no começo, quando a operação começou. Agora não mais. Entende? Então, o sentido aqui mudou. Tá? Então, tá errado aí, letra
B de bola, né? A qual ainda se encontra. Não, naquele momento estava em fase inicial de construção. A operação começou ainda em fase inicial de construção. Agora não mais, agora já está em pleno vapor, pleno desenvolvimento, certo? Então, letra B, falsa. E esse é a qual retoma, é importante frisar, tá? Operação pronto emprego, e não o que vem depois, tá? Porque é a operação pronto emprego que está em construção, não invasões. Letra C, a autora deveria empregar o vocábulo bastante no plural, caso desejasse incluí-lo diante do substantivo denúncia. Aí eu teria bastantes denúncias, né? Vejamos. Ó, a operação busca dar resposta às muitas denúncias, bastantes denúncias. Detalhe importante, ó, anote aí por gentileza, tá? Bastante a gente usa quando é igual a muito, ou seja, é invariável, ok? Invariável. Aí eu digo assim, vocês estudam bastante, vocês estudam muito. Agora, bastante pode ter plural. Por exemplo, ó, bastantes, certo? Bastantes igual a muitos, igual a muitas, ou igual a suficientes, aí tem plural, ok? Por exemplo, comprei bastantes livros, comprei muitos livros, né? Conheço muitas pessoas, conheço bastantes pessoas. Vocês passarão porque suas notas serão bastante suficientes para a sua aprovação. Então, se eu colocar bastantes aqui, ó, antes de denúncias, então, bastantes denúncias, muitas denúncias. Então, seria de fato no plural. Exatamente. Questão 6, letra C. Letra D. A construção, os impactos social, político e econômico não poderia ser substituída pela redação. O impacto social, o político, melhor, os impactos social, político e financeiro, né? Cada um ter o seu artigo e ficar no singular? Poderia sim. Ó, o impacto social, o político e o financeiro. Esse artigo ele vai contribuir aqui para evitar repetição desnecessária. Tá? Uma das funções do artigo, né, além de acompanhar substantivo, além de substantivar palavras, é de evitar repetição desnecessária. Por exemplo, comprei o terno cinza e o lilás. O cinza e o lilás. Não há necessidade de repetir terno. Então, o artigo poderia ser usado aqui, certo? Antes de cada adjetivo, sem o substantivo impacto. Tá? O impacto social, o político e o financeiro. Aqui está dizendo que não poderia, né? Poderia sim. A letra D de dado, falso. Letra E, a construção são removidas, poderia ser substituída por remove-se. Não, ó, se isso aqui está no plural, é porque o sujeito está no plural. Então, removem-se, tá? Removem-se. Vejamos aqui, ó, são removidas. Exatamente aqui, ó. São removidas casas e barracos desabitados, cercamentos, bases, ok? Muros, tudo isso aqui é removido, ok? Então, ó, isso aqui é o sujeito, sujeito plural. Então, são removidas, então removem-se. Removem-se casas, reticência. Quando você tem o verbo transitivo direto mais o se, o sujeito, que geralmente vem depois, pós-posto, tá? Sempre está presente na frase. Aí eu tenho que observar se esse sujeito está no singular ou no plural. Tá? Se eu tivesse aqui, ó, é removida casa, remove-se casa. São removidas casas, removem-se casas. Faz-se unha, fazem-se unhas. Conserta-se muro, consertam-se muros. Okay? Consertam-se muros, muros são consertados. Reformam-se móveis, móveis são reformados. Reforma-se móvel, móvel é reformado. Então, quando você tem verbo transitivo direto mais o se, tá? O sujeito sempre está presente na frase, sempre está expresso na frase. E eu preciso observar se ele está no singular ou no plural, porque é com ele que o verbo vai concordar. Então, eu estou substituindo, ó, são removidas, né? Plural, por verbo transitivo direto mais o se, esse verbo também precisa estar no plural, mantendo o mesmo número. Isso quer dizer que o sujeito continua sendo o mesmo, ok? Portanto,
Nós temos aqui questão 6, letra C. Questão 7. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado exerce a mesma função sintática que o pronome relativo em cuja atividade inicial foi a demarcação de 300 mil hectares de terra. Cujo, né, indica posse e exerce função sintática de adjunto adnominal, ok? Cujo indica posse e exerce função sintática de adjunto adnominal. Então, a gente vai ter que buscar entre os termos destacados, né, aquele que exerce função sintática de adjunto adnominal, ok? Acho que aqui na letra A a gente precisa... o termo destacado, ó, é do Brasil, tá? O termo destacado é do Brasil. Acho que ele estava só em itálico aí, né? Vamos deixá-lo aqui igual aos demais termos. Ok, prontinho, né? Então vamos lá. A transferência da capital do litoral para o interior do Brasil, né? Perceba que do Brasil está funcionando como adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? É um termo que está caracterizando substantivo. Ok? Qual interior? Interior do Brasil. Qualificou, caracterizou. Letra A, adjunto adnominal. Na letra B, temos o seguinte. Durante a construção de Brasília, uma das preocupações foi a de criar condições para a produção de alimentos. Então, criar, verbo transitivo direto, condições, objeto direto. Ok? Letra C, apenas em 1975 foram feitos os primeiros estudos. Os primeiros estudos foram feitos. Isso aqui é o sujeito desse verbo. Ó. Sujeito. Lembrando que sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. E o sujeito pode vir antes do verbo ou depois do verbo. Ok? Os primeiros estudos foram feitos com vistas à implantação de um projeto agropecuário na área rural. Letra D, o Distrito Federal é atualmente campeão. Ó, verbo de ligação. O Distrito Federal, sujeito, é atualmente campeão, predicativo do sujeito. Ok? É uma qualidade atribuída ao sujeito, predicativo do sujeito. Letra E, parcialmente responsável pelo enorme crescimento. Quem é responsável por alguma coisa. Isso aqui é um nome que pede complemento. Se esse nome pede complemento, o complemento é o quê? Complemento nominal. Então, temos aí, termo grifado na letra A, adjunto adnominal. Letra B, objeto direto. Letra C, sujeito. Letra D, predicativo de sujeito. Letra E, complemento nominal. Ok? Questão 8, temos o seguinte. Questão 8 aí do nosso simulado, com base nesse texto misto, né, que associa linguagem verbal e não verbal. Lemos assim. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores precoces, né, a 5% da população que tem entre 5 e 17 anos no Brasil. Ajude a diminuir essa porcentagem. Disque 100 e denuncie. Vamos lá. Questão 8, temos assim. Considere as orações. O número de trabalhadores precoces corresponde a 5%. E ajude a eliminar essa porcentagem. É correto afirmar que as formas verbais sublinhadas... Quais são as formas verbais sublinhadas? Vamos lá. Aí, formas sublinhadas, né, corresponde e ajude a diminuir essa porcentagem. É correto afirmar que as formas verbais sublinhadas estão conjugadas respectivamente no, né? Corresponde, presente do modo indicativo e ajude, imperativo afirmativo, né? Ajude você, ok? Futuro do presente do modo indicativo, né? Nós teremos, ó, futuro do presente, a desinência rei, tá? Corresponderei, corresponderá, esse rei para a primeira pessoa do singular. Farei, passarei, estudarei, ok? Então aqui seria o número de trabalhadores precoces corresponderá, seria assim, né? E pretérito imperfeito do modo subjuntivo tem a desinência SSE, tá? Tudo que é pretérito imperfeito do subjuntivo tem a desinência SSE. Cantasse, passasse, dormisse, trabalhasse, malhasse, corresse, treinasse, estudasse, ganhasse. Tudo que tiver SSE está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Pretérito perfeito do modo indicativo é aquele passado concluído, acabado. Pretérito perfeito é isso.
Em relação à fala, acabou. Passei, estudei, dormi, acordei, treinei, fiz. Certo? E o que é o infinitivo impessoal? É o nome do verbo. Tem a desinência R. Cantar, vender, partir, por exemplo. Pretérito imperfeito do modo indicativo, tem a desinência vá ou a desinência ia. Né? Desinência vá quando o verbo é de primeira conjugação. Né? O verbo de primeira conjugação é aquele que, popularmente conhecido, termina em AR. Cantar, cantava, estudar, estudava, passar, passava. Certo? E o ia, né? Essa desinência ia para verbo de segunda conjugação, vender, vendia, comer, comia, beber, bebia. Tá? Ou para verbo de terceira conjugação, sair, saía, possuir, possuía, partir, partia. E pretérito perfeito do modo indicativo, já vimos, né? É um passado concluído, acabado, em relação ao momento da fala. Né? Logo, logo você vai dizer assim, passei. Ok? Letra E, presente do modo subjuntivo. Presente do modo subjuntivo, a gente acrescenta o que antes? Ó? Que eu passe, por exemplo. Que eu veja, ok? Que eu corresponda, que eu ajude, tá? Só que esse ajude aí é imperativo, né? Certo? E a questão ainda pede respectivamente, né? Então não confundirei esse ajude. E no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, ó, todo verbo no pretérito mais que perfeito do modo indicativo tem a desinência ra, certo? Passara, dissera, fizera, comera, bebera, partira, alugara, ok? Questão 8, portanto, letra A. Né? Você vê que a banca aí, ela quer que o aluno, o candidato, identifique o tempo ou o modo verbal, né? Porque o imperativo não tem tempo. Né? O imperativo é só afirmativo ou negativo. Questão 8, letra A. Questão 9, penúltima aí do nosso simulado. Temos o seguinte: assinale a alternativa que apresenta outra redação para o período. O problema é que essa determinação quase nunca é cumprida, que está de acordo com as regras de colocação pronominal prescritas pela norma padrão. Regras de colocação pronominal. Um detalhe interessante para a gente anotar aí é que a gente vai estar lidando aqui com próclise, mesóclise e ênclise, ok? E no Brasil predomina a próclise, que é o pronome antes do verbo. Tá? Ênclise, pronome depois do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Enviar-te-ei, entregar-te-ia, ok? Aí um detalhe importante para você observar aí, certo? É que todo vocábulo que, independentemente da classificação, obriga a próclise. Então, o problema é que se entende, tá? Então aqui é próclise obrigatória, que, o qual, né, todo pronome relativo obriga a próclise. Aliás, né, quais são os principais casos de próclise? Vamos relembrar. Preposição em mais gerúndio, em se tratando, em se falando. Próclise, pronome antes do verbo, tá? Pronome relativo, como acontece aqui. Não, aqui é uma conjunção integrante, tá? Esse aqui é uma conjunção subordinativa integrante. E aí toda conjunção subordinativa também obriga a próclise. Vou colocar um exemplo aqui com um pronome relativo. O aluno que se dedica passa. Que igual qual, né? Retomando o termo anterior, que igual qual, próclise obrigatória. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, preposição em mais gerúndio. Que mais? Pronome relativo. Todo pronome relativo obriga a próclise. Advérbio sem vírgula. Aqui se estuda muito, por exemplo. Palavra negativa, não me contaram isso. Tá? Pronome indefinido, nada se fez, ninguém me viu. Que mais? Pronome interrogativo, quem te disse isso? Pronome demonstrativo, isso me interessa. Oração que exprime desejo, oração optativa, Deus te abençoe, Deus te guie. Que mais? E conjunção subordinativa. Tá? Qualquer uma. Quando me viu, correu. E aqui nós temos uma conjunção subordinativa integrante. A conjunção subordinativa integrante é aquela que inicia oração substituível por isto. O problema é isto, né? E aqui nós temos a mesma conjunção, tá? Letra B, o problema é que quase nunca palavra negativa. Palavra negativa também obriga a próclise.
Então, está correto aqui, letra B de bola. O pronome está no lugar certo, antes do verbo. Nunca se inicia oração com pronome oblíquo. Tá? Me ocorre, ocorre-me que. Certo? Ok? Se o verbo da frase está no futuro, primeiro verbo aí a mesóclise nesse caso é obrigatória. Pronome oblíquo nunca começa a frase, certo? Agora, se o verbo da frase que começa a frase está no futuro, então a gente vai usar a mesóclise. Por exemplo, se ali fosse me ocorreria, tá? O correto na letra C é ocorre-me. Agora, se fosse me ocorreria, eu teria que reescrever o seguinte, ocorrer-me-ia. Porque eu não posso colocar o pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Então, se o verbo no futuro começa a frase, a mesóclise é obrigatória. A questão não cobrou aqui, né? Mas em outro contexto poderia cobrar. Tá? No caso aqui na letra C é só colocar o pronome depois do verbo. Ocorre-me que. Agora, se fosse futuro, ocorrer-me-ia que. Porque não há pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Certo? Na letra D nós temos assim, aqui acha-se. Aqui é um advérbio sem vírgula. Advérbio de lugar, né? Advérbio sem vírgula obriga a próclise. Aqui se acha. Ok? Advérbio sem vírgula obriga a próclise. E aí, de novo, né? Aqui ficou fácil, né? Se sabe, a letra C e a letra E têm o mesmo princípio. Não se inicia oração com pronome oblíquo. Se o verbo saber estivesse no futuro, aí seria assim, saberia mais o se. Saber-se-ia. Tá? Se fosse o verbo no futuro. Não há pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Mas, como na letra C e na letra E os verbos não estão no futuro, a gente só desloca para depois do verbo aí o pronome. Beleza? E a nossa última questão, questão 10, temos aqui o seguinte. Temos um texto pequeno, né? Setor administrativo. O setor administrativo é um dos mais importantes para alcançar os objetivos da instituição, pois é por ele que são tomadas as decisões estratégicas. Trata-se do alicerce para todas as outras atividades de uma instituição. E a pergunta diz assim: com base nos aspectos gramaticais referentes ao texto e nas regras de concordância e de regência, você vê que a questão está pedindo duas coisas, né? Concordância e regência. A banca IADES costuma fazer muito isso. Às vezes cobra só um assunto numa questão, agora muitas outras vezes você vai ter 2, 3 assuntos numa questão só. Por isso que é bom a gente conhecer a banca. Então vamos lá. O texto poderia ser reiniciado da seguinte maneira. O setor administrativo é um dos mais importantes para que seja alcançado, os objetivos sejam alcançados. Então, falso aí, letra A. Certo? Para que os objetivos sejam alcançados. Letra B. Caso a estrutura trate-se fosse substituída pela forma verbal corresponde, a redação ao alicerce deveria obrigatoriamente ser empregada no valor da construção do alicerce. Corresponde a. Exatamente, porque é uma questão de regência, corresponde a e não de. Eu digo, trata-se de, no entanto, corresponde a. Corresponde ao alicerce, trata-se do alicerce, corresponde ao alicerce. Regência, 10, letra B de bola. Letra C, o trecho. Que são tomadas as decisões estratégicas? Poderia ser substituído pela redação que se toma as decisões estratégicas, No caso aqui, que se tomam. Que são tomadas, as decisões estratégicas são tomadas, sujeito, ok? Então, o sujeito permanece, que se tomam as decisões estratégicas. Aqui eu tenho voz passiva, Nós já vimos em outra questão, verbo transitivo direto, mas o se, o sujeito está presente na frase. Eu preciso observar se esse sujeito está no singular ou no plural, ok? Singular ou plural. Como está no plural, as decisões estratégicas são tomadas, que se tomam. Letra D. Outra redação possível para o trecho. Todas as outras atividades de uma instituição seria todas as outras atividades
que existem. Que existem, esse que funciona como sujeito do verbo existir, tá? E ele retoma o quê? Todas as outras atividades. Ele retoma esse termo e ele assume a função sintática desse termo. Se esse termo tivesse no lugar do que, esse termo seria sujeito. Todas as outras atividades existem. O que retoma é um pronome relativo, né? Vou comentar aqui para você. Ele é um pronome relativo igual ao qual, né? E suas variantes. E ele assume a função sintática do termo que ele substitui. E letra E, temos a construção por ele deveria ser substituída pela forma aonde, não, certo? A preposição teria que ser a mesma. Aonde, aqui nós temos a preposição por e aqui o a. Aonde dá a ideia de lugar com deslocamento. Aonde é usado quando dá a ideia de lugar com ideia de deslocamento. Por ele, pois é aonde, não, certo? Não há ideia de lugar aqui, muito menos, né, com ideia de deslocamento, tá certo? Portanto, é errado aí a letra E. Ok? Então, questão 10, letra B de bola. Com isso, né, a gente finaliza aqui a análise do nosso simulado, tá certo? Sugiro que você revise, né, quantas vezes for necessário, porque para a gente ficar em dia com o português, a gente vai, né, acertando, errando, corrigindo aquilo em que a gente errou, tá certo? E a gente vai avançando cada vez mais, construindo a aprovação. Ok? Simulado após simulado, certo? Aula após aula, né? Nosso objetivo é que você fique em dia com o português, produza bem na sua prova e avance até a nomeação. Então, conta com a gente, conta com o Tiradentes Online. Vamos juntos construir a aprovação. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço! Alguns motivos pelos quais acreditamos que sim haverá um novo concurso para os Correios, para o cargo de atendente comercial. Primeiro motivo é que o último concurso para o cargo de atendente foi em 2011, ou seja, há quase 15 anos. Segundo motivo é que o último concurso que aconteceu dos Correios foi para o cargo de carteiro e não para o atendente comercial. Terceiro motivo, o contrato com a banca organizadora foi prorrogado. Ou seja, há sim uma grande possibilidade de um novo concurso. Quarto motivo é que há uma exigência dos sindicatos para fazer um novo concurso para atendente comercial desde o ano passado. Você precisa hoje começar os estudos para esse concurso. Lembrando, é concurso de nível médio, não há limitação de idade, não exige CNH, não tem redação, não tem TARF. Você vai trabalhar nas agências dos Correios. Salário, se eu somar o vencimento mais benefícios, chega a quase R$5.000. Chegou a hora de se tornar um servidor público efetivo. Clica aqui para adquirir hoje mesmo o nosso melhor produto, Correios do Zero.
Nele você encontra teoria, questões